Glorificamos a Ti porque reconhecemos que não há outro igual como Tu. Na verdade, estamos dizendo que Tu és diferente de tudo que existe. Tu és Deus, Tu és do Senhor. E o glorificamos, é por isso que nos reunimos aqui. Agora a Sua palavra vai ser ministrada. Rogo que iluminas a minha mente, aqueças o meu coração e que uses a minha vida para falar aos Teus filhos, às Tuas filhas neste lugar. Edifique-nos, consola-nos, confronta-nos. Não permita que a gente saia deste lugar sem ouvir a Sua voz. Roube a nossa atenção nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode retomar seu assento. Boa noite a todos. Paz seja convosco, amém? Dizer que é uma alegria sempre poder estar com vocês aqui para poder cultuar e também ministrar a palavra. E hoje, minha intenção com a palavra, quando Isaac falou se eu poderia estar aqui hoje, e eu disse que sim, era partilhar com vocês algo que eu partilhei com um grupo de pessoas, com algo que parte do que eu vou falar com vocês, partilhei para um grupo de pessoas na segunda-feira, no nosso clube de leitura Reviver, que é o clube de leitura bíblica. E partilhei algo que é parte da minha experiência enquanto cristão, entre os meus 16 para 17 anos, que foi algo que eu aprendi parte disso, do primeiro livro cristão que eu li. E então eu quero partilhar isso com vocês. Mas antes que eu de fato comece a pregar, fazer um pedido e um convite a vocês, o Isaac disse que eu poderia fazer. Eu tenho um canal no YouTube, chama-se Ponto de Equilíbrio por Israel Miranda. Se colocar Israel Miranda, já aparece lá minha foto, minha esposa e meu filho. Eu queria convidar a se inscrever no meu canal no YouTube. Você vai encontrar lá informações de teologia, pregações, comentários sobre alguns assuntos, entrevistas e uma série de questões mais, ok? Então se inscreva lá, que vai ser bom, acredito, para você e para o meu canal também. Agora vamos à palavra. Hoje minha intenção é falar com vocês sobre resposta adequada, resposta apropriada. Nós, como cristãos, temos uma convicção. Que convicção? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Com isso estou dizendo que a Bíblia não é um livro essencialmente sobre a história de Abraão, Davi, Moisés ou José. A Bíblia é a história de Deus na história da humanidade, que está se revelando a nós e usando homens como Davi, como Abraão, como Moisés. Portanto, na Escritura aprenderemos sobre quem Deus é, como Deus é, o que Deus está fazendo, seus propósitos, sua vontade para nós. Mas também na Escritura algo nós aprenderemos. O que é? Ela também nos mostra qual é a resposta correta, a resposta adequada que o ser humano deve oferecer, apresentar diante da revelação de Deus. Diante daquilo que Deus está nos revelando, que é a sua palavra, diante da revelação especial de Deus, qual é a resposta adequada? Qual é a resposta apropriada que eu e você devemos dar? É sobre isso que eu quero pensar com vocês, sobre essa resposta apropriada. Essa resposta ela pode ser fé, adoração, temor, obediência. Mas eu quero hoje, a partir de um texto, de alguns textos, porque eu não tenho um texto base hoje, são vários textos que eu vou ler com vocês. Quero trabalhar com vocês 5 respostas adequadas diante do Evangelho. Quantos aqui são cristãos já há 20 anos? Tem alguém aqui que já há 20 anos já?
Tem alguém? Tem um grupo ali. Há 15 anos. Tem alguém já há 15 anos? Tem alguém ali há 10 anos? Tem alguém aqui há 5 anos? Tem alguém aqui que já é cristão há 5 anos? Há 3 anos? Há 2 anos? Há 1 ano? Ou então há 6 meses? Independentemente do tempo que você é cristão, você já ouviu muitas pregações. Você já ouviu o evangelho ser pregado por muitas pessoas. E vocês têm participado aqui do Ruiós, tanto aqui na Reviver da Maringá, na Central, na Matriz, como na sua unidade, ou na 10 de dezembro, no Ouro Branco, na São João, ou quem sabe em Rolândia, ou até em Cambé. Ou você que vai me acompanhar pela internet, a partir da sua igreja local. Nós estamos ouvindo, e hoje então com a internet, nós ouvimos muita gente na internet. Há pouquinho aqui eu falei o quê? Convidei você a se inscrever no meu canal no YouTube. Se você acompanhar, você vai ouvir pregações lá, estudos lá, vai ouvir muita coisa sobre o evangelho. Portanto, vocês e eu estamos ouvindo o evangelho, pregações, estamos lendo a escritura, estamos ouvindo músicas cantadas, o evangelho cantado. Nós estamos ouvindo com muita frequência na rádio, na televisão, na internet, no culto. Estamos ouvindo. Aquilo que nós estamos ouvindo precisa ou espera da gente uma resposta. O evangelho, e por favor não entenda aqui o que eu estou falando como qualquer coisa, estou falando do evangelho, ok? Não estou falando de uma pregação de auto, eu estou falando do evangelho, ok? Não estou falando aqui de um sermão triunfalista, antropocêntrico, estou falando do evangelho, estou falando da reação apropriada ao evangelho. É porque na internet tem muita coisa ruim. E diante das coisas ruins, a reação é rejeição. É inclusive o que Paulo diria, considerar como anátema. Ter uma repulsa a isso. Agora, ao evangelho de Cristo, a Escritura espera de nós uma reação, uma resposta adequada. E a resposta que quero pensar, como aquilo está em 2 Timóteo. Paulo está escrevendo uma carta a seu filho na fé, Timóteo. Esta carta que Paulo escreveu de 2 Timóteo, Paulo escreveu na prisão por causa do evangelho inclusive. E Paulo escreve com um misto de sentimento, alegria, tristeza. E Paulo começa sua carta se apresentando e estimando o seu discípulo amado e mostrando o quanto tinha estima e carinho por Timóteo, ao ponto de chamar de Timóteo, meu filho amado, meu amado filho, meu amado Timóteo. E Paulo então, escrevendo a esse pastor que é Timóteo, pastor jovem, embora é uma carta pastoral, ela serve para todos os cristãos também. E Paulo, se direcionando a seu filho amado Timóteo, vai então dar a ele algumas recomendações. E quando nós lemos as recomendações que Paulo passa a Timóteo, é perceptível que parece que Paulo está indicando para Timóteo o que é aquilo que ele deve fazer, aquilo que é apropriado diante de tudo que ele já ouviu. Digamos, a carta que Paulo está enviando a Timóteo é uma carta que é segunda, portanto Timóteo já tinha recebido uma primeira carta. Segunda questão, o que Paulo está escrevendo a Timóteo é também um certo lembrete com relação a tudo que Timóteo ouviu, recebeu do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo então mostra a Timóteo tudo aquilo que você ouviu, leu, do que eu passei para você, e não só o que você ouviu de mim, mas aquilo que você recebeu da sua família, sua avó,
sua mãe, que também eram cristãs. E você, sendo um grego, ouviu, cresceu vendo isso. Diante do que você cresceu ouvindo e vendo em sua casa, diante daquilo que eu lhe ensinei na primeira carta, no nosso convívio, no ministério, Timóteo, responda adequadamente. E a primeira resposta, sabe qual é? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, meu filho querido, versículo 8 de 2 Timóteo: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui está a primeira resposta adequada com relação ao Evangelho, que é não se envergonhar. Diante de tudo que nós ouvirmos do Evangelho, diante do Evangelho que ao longo desses anos de 30, 25, 15, 10 anos, 5 anos, 1 ano, 2 anos, 6 meses, tudo aquilo que vocês ouvirem aqui no sábado, do Evangelho que lhes for comunicado, aquilo que lhes for pregado sobre Cristo, uma resposta adequada a isso que lhes tem sido exposto é não se envergonhar disso. E quando Paulo fala para Timóteo não se envergonhar do Evangelho, é que Paulo está falando de quê? De algo que o Evangelho era para Paulo algo que poderia resultar em quê? Em vergonha. Prova disso é que ele está preso por causa do Evangelho. E numa cultura em que se adorava ao imperador, numa cultura em que o imperador era visto como um salvador, e Paulo, sendo pregador do Evangelho, ou melhorando, por pregar o Evangelho, mostrando que a adoração é somente a Cristo e Salvador somente a Cristo, Paulo está preso. E por causa deste Evangelho, Paulo está numa condição que lhe coloca na posição de alguém que vai passar vergonha. Porque se Cristo é o Salvador, ele está preso por Cristo. Por que então não o salva? Por que então não o livra? E Paulo está ali, em uma situação que o Evangelho faz com que alguns olhem para ele e tenham vergonha. E muitos, ele vai dizer no último capítulo desta carta: olha, eu estou sozinho praticamente, só Lucas está comigo, vem logo, manda Marcos vir porque ele é importante, porque muitos me abandonaram, porque a situação em que eu estou é uma situação de quê? De vergonha, pelo menos aos olhos dos outros. E sim, andar com Cristo, seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, pode nos colocar em situação em que os outros nos farão, nos verão ou nos olharão com certo desdém, com desprezo. Mas eu vim dizer-lhes esta noite, jovem, diante do Evangelho de Cristo, onde quer que você estiver, independentemente do que acontecer, não se envergonhe do Evangelho, jamais tenha vergonha do Evangelho. Dizer no meio das tuas amigas que você é uma jovem virgem que se consagra para o casamento pode ser resultado em quê? Em deboche. Pode olhar a você como alguém que é retrógrada, atrasada, ficou para trás, não tem moço que quer isso. Diante dos seus amigos, você como jovem, que está ali em santidade, com seriedade, pode olhar para ti com um certo desprezo. Mas eu vim dizer-lhes esta noite aquilo que disse Paulo para Timóteo: olha para Timóteo, não te envergonhes do Evangelho, e saiba de uma coisa: se precisar passar vergonha, passe, mas passar vergonha por Cristo não é uma questão desonrosa, não é nada mais honroso do que passar vergonha ou alguém olhar para a gente com desdém por causa do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo pode estar preso
E ele não se envergonha das prisões que ele passa. Ele não tem vergonha do Evangelho. Sabe por quê? Porque nada é tão poderoso quanto, nada é tão honroso quanto, nada se compara a podermos ser, quem sabe, destratados por causa do Evangelho. Por isso, onde quer que você estiver, no meio da sua família, entre os seus amigos, entre os seus colegas, com seus empregados, com seus patrões, com seus vizinhos, com seus familiares, talvez na sua casa, ninguém é cristão, ninguém serve a Cristo, e você é alguém que está lá como que se fosse o único que serve a Cristo. Eu vim dizê-lo: ei, não se envergonha. Servir a Cristo não é vergonhoso, é muito honroso, ainda que isso implica que os céus olhem para si e queiram humilhá-lo. Não deixe que isso faça de você alguém que diz: quer saber, vou deixar de andar com Cristo porque só traz vergonha para mim. Quer saber, vou ficar fechado porque eu estou passando muita vergonha por causa do serviço da lei. Não faça isso. Diante do Evangelho, diante da palavra de Deus, não se envergonhe do Evangelho. A palavra de Deus, o Evangelho, espera que a gente não tenha vergonha. E não ter vergonha não significa que a gente não vai passar vergonha. Porque se tem uma coisa que a gente não quer, é passar vergonha. Ninguém quer passar vergonha. Ninguém quer passar por ridículo. Mas é possível que por causa do Evangelho a gente passa por ridículo. E não permita que o ridículo faz de você alguém que diz: quer saber, eu não vou passar por ridículo, vou abandonar isso. Não faça isso. Sabe por quê? Porque não é mais sobre você. A tua vida não é mais tua. Portanto, por não ser mais sua vida, se você já está em Cristo, a vida não é mais tua. Por Cristo, passar vergonha por Ele é honroso. É por isso que Jesus disse aos discípulos em Mateus 11: alegrem-se quando vos perseguirem por causa de mim. Por quê? Porque pouca coisa é tão honrosa como poder estar preso porque você pregou o Evangelho, porque você crê no Evangelho. Pouca coisa é tão honrosa para quem é cristão do que estar numa situação constrangedora, não porque você fez algo ridículo, mas porque as pessoas acham o Evangelho ridículo. Por isso, não tem vergonhas do Evangelho. Segunda palavra, segunda resposta, qual é? Capítulo 1, versículos 14, 12, 13 e 14. Conserva o modelo, 13 e 14. Conserva o modelo das palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqui está a segunda palavra, qual? Guardar. Guardar. Diante do Evangelho de Cristo, diante daquilo que nós ouvimos, diante daquilo que nós lemos, devemos guardar o Evangelho, devemos guardar a palavra de Deus espera de nós o quê? Que a gente guarde a palavra. Talvez você é alguém que diz: eu quero vencer a pornografia, a masturbação, a vida pecaminosa, e você tenta de tudo e está esquecendo algo. O que é? Guardar a palavra. Diz o salmista, o que é? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho?
guardando a palavra no seu coração. Aquilo que você ouve aqui, aquilo que você lê, aquilo que você ouve na internet, que é o Evangelho, não pode entrar aqui e sair daqui, precisa entrar aqui, descer do seu coração e nortear a sua vida. Guarde a palavra de Deus, guarde o Evangelho no seu coração, não viva apenas como ouvinte, deposite ela no seu coração. Deixe que ela aqueça a sua vida. Deixe que ela norteie sua vida. Guarde a palavra. Esteja comprometido a guardar tudo aquilo que você ouviu, a conservar aquilo que você está ouvindo. Anote as coisas. Medite nas coisas que você está ouvindo. Medite naquilo que você vai lendo. Está lendo a palavra? Medite na palavra. Meditar tem a ver com o quê? Tem a ver com esse refletir diariamente. Eu li pela manhã e aquilo que eu li eu vou meditando nele durante o dia. Decore textos bíblicos. Mas decorar para quê? É bom. Eu sei que tem o risco de descontextualizar, mas é bom decorar a Escritura. É bom decorar um livro da Escritura. É bom conhecer a Escritura. Por quê? Porque é esta palavra de Deus guardada em nosso coração que nos torna como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de água, que faz o quê? Que as suas folhas não caem, antes estão verdejantes, antes são lindas, tem brilho. Cristão que não guarda a palavra é como uma árvore que não tem contato com água, seca, seca e seca. Agora, cristão que guarda a palavra é como uma árvore que é nutrida por água, perto de um ribeiro. Ela tem brilho, tem vida, tem graça. Guarde a palavra de Deus. Timóteo, meu filho amado, guarde aquilo que você ouviu de mim. E o que você ouviu de mim aqui em guardar aponta para o quê? Para o modelo. Paulo está dizendo que, filho, eu passei a você um modelo. Então guarde esse modelo. O cristianismo não começou com a Reviver. A igreja não nasceu com a Reviver. A Reviver é parte da igreja de Cristo. A igreja cristã tem no mínimo 12 anos de história. E sabe o que é? Existem algumas doutrinas, alguns aspectos da fé cristã, conhecido como ortodoxia, o núcleo da fé cristã, que nós temos que conservar, temos que guardar. Surgem modismos, surgem novas teologias, surgem novas mentalidades, mas tem alguns temas que são intocáveis na fé cristã. E nós, como cristãos, temos que conservar isso, temos que guardar isso, temos que guardar a ortodoxia, temos que guardar a doutrina correta. Só que só vamos guardar se conhecemos. Então temos que estudar a palavra, conhecer a palavra, dedicar a palavra e guardá-la em nosso coração. Para quê? Para que quando surgir ventos doutrinários não nos levem para cá e para lá. Antes estejamos firmes na palavra do Senhor. Por isso, outra resposta adequada é guardar. Terceira resposta adequada está no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículos 3, versículo 4, versículo 9, 10, 11 e 12. Sofre, pois, comigo as aflições com um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o listou para a guerra. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro, trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos,
também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Terceira resposta de coisa, sabe qual é? É sofrer. Não se envergonhe do Evangelho, guarde o Evangelho e sofra pelo Evangelho. Quando a gente fala em sofrer pelo Evangelho, o pessoal do Ocidente, o cristão ocidental, não entende isso. Porque no Ocidente não tem esse negócio de sofrer, não tem perseguição. Se é cristão até é quase que moda, parece que é legal. Mas Paulo aqui fala para Timóteo: sofra pelo Evangelho, sofra. E o cristão do Ocidente acha que o Evangelho é essa água com açúcar que alguns pregam na internet, que você é o centro do coração de Deus, que você é o ponto fraco de Deus. Não! Paulo e Timóteo sofra. Por quê? Porque por causa do Evangelho, o Evangelho significava o quê? Está disposto a carregar uma cruz. Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a sua cruz, quando Cristo fala, não é aquilo que a gente às vezes pensa, uma luta. O pai que não se convertido ainda, a mãe que está perdida, ou o esposo, ou a esposa, ou então a enfermidade. Não é isso. Tomar a cruz ali fala de quê? De morte. Porque cruz é símbolo da pior forma de morrer naquele contexto, em que aqueles que eram os ladrões, os mais perigosos, morreriam na cruz. Nenhum cidadão romano jamais seria crucificado, porque de tão ruim que era morrer de cruz. E para o judeu muito menos, porque para o judeu era maldição. E quem quisesse andar com Cristo tinha que entender algo: andar com Cristo significa o quê? Está disposto a carregar uma cruz, está disposto a morrer, se preciso for. Sofra pelo Evangelho, Timóteo. Timóteo, meu filho amado, sofra pelo Evangelho. E Paulo mostra que ele é esse modelo, porque ele se inclui naquilo que ele está ensinando. Tudo sofro, eu sofro. Então sofra, meu filho, sofra pelo Evangelho, sofra pelos santos. Andar com Cristo significa, às vezes, sofrer. E o sofrer vai do ser perseguido, como estar preso, como a luta diária, como o treinamento diário de quê? De negar o pecado, como o esforço de poder ser fiel, leal ao Senhor na comunidade dos santos. Portanto, diante de tudo aquilo que você ouvir sobre Cristo, sobre o Evangelho, aquilo que é a verdade, a palavra de Deus, uma resposta adequada com relação a isso, está disposto a sofrer, se preciso for. Aí eu lhe diria: ser perseguido nós não vamos, estamos no Brasil e isso aqui não vai acontecer. Mas é possível que você tenha que sofrer de outras formas. É possível, por exemplo, vou falar, se você é homossexual e é cristão, é possível que você vai ter que aprender a dizer não diariamente até ao seu impeto. E se você é jovem, cristão, não casado, você vai ter que dizer todo dia também não ao seu impeto carnal. O Evangelho é sobre isso. O Evangelho espera que a gente responda aquilo que ouvimos sobre ele. Disposição de sofrer, de esmurrar a carne, de dizer não para o mundo, não para o meu eu, não para a minha carnalidade, não para aquilo que não glorifica o Senhor. Por quê? Porque Paulo vai dizer o quê? Assim como um soldado que leal ao seu Senhor, assim também somos nós. O Evangelho espera o que de nós? Disposição de sofrer. E isso aponta às vezes para quê?
para lealdade ao Senhor, fidelidade ao Senhor. Segundo, ele usa o exemplo de um atleta que tem um alvo a conquistar, e por causa deste alvo, o que é que ele faz? Ele tem que lutar disciplinadamente, treinar até alcançar aquilo que ele quer. Na quinta-feira fomos em Jataizinho e tinha lá um boxeador, e ele está treinando porque ele vai lutar agora em São Paulo. Ele disse: olha, eu tenho que me organizar para que eu perca o peso, esteja ali acho que entre 86 quilos. Ele disse que se eu tiver mais do que 86 quilos, o máximo tem que ser 99 gramas, alguma coisa assim. Se for mais do que isso, já não posso lutar, a não ser que o meu adversário aceite. E ainda que ele aceite, eu já vou perder algum ponto ao entrar na luta com um peso a mais. Então ele tem que fazer esforço como atleta para quê? Para que ele consiga bater aquilo que é exigido. O mesmo é com o Evangelho. O Evangelho espera da gente esta dedicação, esta disciplina, este esforço em resposta àquilo que ouvimos, sendo leais ao Evangelho. Mas tem algo que Paulo diz aqui que é interessante, versículos 12: se sofremos, digamos, com Cristo pelo Evangelho, também com Ele reinaremos. Se o negamos, também Ele nos negará. Quem ouve o Evangelho, quem conhece o Evangelho e o nega, Cristo também nos negará. Mas quem ouve o Evangelho, guarda, não se envergonha e sofre por Ele, Paulo vai dizer: com Cristo também reinaremos. Quem sofre com Cristo, quem sofre por Cristo, quem sofre pelo Evangelho, tem uma promessa. Que promessa! Assim como sofremos com Cristo também reinaremos. Ou como diria Paulo: nenhuma tribulação desta vida se compara à glória que nos está reservada na eternidade para todo o sempre. Por isso vale a pena sofrer pelo Evangelho. Quarta verdade, capítulo 3, versículo 10, versículo 14 e versículo 15. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina e também o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Qual a resposta tem aqui? Permanecer. Não te vergonha do Evangelho, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho e permaneça no Evangelho. Paulo, no capítulo 3 aqui, vai falar ou relatar de coisas que irão acontecer nos últimos dias, dizendo que muitos abandonarão a fé, muitos serão egoístas, muitos serão voltados para eles mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Paulo, no capítulo 3, os mesmos versículos, vai mostrar como muita gente vai se perder. E ele então, nos versículos 10 ao 14, vai dizer aquela vez: meu filho Timóteo, você tem guardado, você tem estado firme naquilo que você viu de mim. Primeiro, o que você ouviu, a pregação. Segundo, o que você viu, a vivência. Diante de tudo que eu falei de ruim, que alguns podem se perder, que alguns vão se desviar, que alguns não ligarão ao Evangelho, você, meu filho, permanece no Evangelho,
permanece nas doutrinas, permanece na vida santa, enquanto alguns estão se perdendo, enquanto alguns que já ouviram se desviaram para a soberba, para o mundão, para a vida pregressa. Você, meu discípulo amado, permanece no Evangelho. É isso mesmo, vir à igreja, você vai ter contato com muita gente que pode se perder, que já se perdeu, mas qual é a resposta adequada ao Evangelho? É permanecer no Evangelho. E apesar de alguns se perderem, e apesar de alguns estarem longe do Senhor, nós devemos permanecer fiéis, firmes, obedientes, permanecendo naquilo que ouvimos, tanto na verdade pregada como nela vivida. Você vai ouvir na universidade, na sua família, no seu trabalho, alguém dizer: Jesus não existiu. E se alguém dizer isso aqui, nem liga, porque é bobagem. Porque gente séria que estuda história sabe que isso aqui nem eu converso, nem um pouco. Mas alguém vai dizer: nem morreu, não ressuscitou. Você vai ouvir muitas teorias. Mas você que ouviu o Evangelho, qual é a resposta adequada? É permanecer nele. Jesus nasceu da Virgem, Jesus viveu sem pecado, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus foi para o céu e Jesus brevemente voltará para nos buscar. Permaneça no Evangelho, permaneça na doutrina, permaneça naquilo que é a vida cristã diária. Não deixe que aqueles que se perderam levem você. Permaneça. Não faltará tentação. Não faltará tentação nos amigos, não faltará convites, mas nós somos convidados a permanecer no Evangelho. Com perseguição, com gente que abandona, nós somos desafiados a permanecer. Apesar das lutas possíveis, apesar das perseguições possíveis e apesar de amigos abandonarem a fé, Paulo está dizendo: meu filho Timóteo, permaneça. Eu vou dizer nesta noite: ei, Ruios, permaneçam no Evangelho, permaneçam na palavra, permaneçam no Senhor, permaneçam em Cristo, porque aquele que perseverar até o fim, este terá salvação. Aquele que perseverar até o fim, coroa lhe será dado por justiça. É aquilo que disse Paulo. Paulo está preso e no capítulo 4 ele vai dizer isso. Ele sabe que ele pode morrer e ele vai dizer o que é: combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira e coroa terei de justiça, porque eu estou firme, fiel, eu permaneço nele, independentemente das circunstâncias. E quinto, e eu termino, capítulo 4, versículo 2: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargos, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3: porque virá tempo em que não terão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui está a última palavra. Qual? Pregue. Não tenha vergonha do Evangelho. Guarda o Evangelho. Sofre pelo Evangelho. Permaneça no Evangelho e prega o Evangelho. Pregar o Evangelho não é tarefa do pastor,
não é tarefa de quem foi separado do ministério, não. Pregar evangelho é tarefa do cristão. Escute isso. Nós sabemos que tem gente que tem vocação específica para evangelismo, mas todo cristão, ele é por dever um evangelista. É por dever alguém que deve comunicar o evangelho. Pregue o evangelho, esteja comprometido com a pregação do evangelho. Não estou falando aqui de ser alguém que vai pregar num culto aqui no sábado, não. É pregar o evangelho independentemente do local, em sua casa, com os seus colegas, com os seus amigos, com os seus pais, onde você estiver tendo oportunidade. Pregue o evangelho, exponha a boa nova de quê? De que o homem está condenado à destruição eterna, mas Cristo Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, e aqueles que crerem nele jamais serão condenados, porque em Cristo há salvação. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E ele diz, mas olha, por quê? Porque vai chegar um tempo que muita gente não vai querer nada com o evangelho. Vão fazer o quê? Vão amontoar para si mesmo mestres que falam aquilo que eles querem ouvir, porque a verdade vai incomodá-los. E a gente vive esse tempo. Inclusive a internet ajuda muito nisso, né? Eu escolho quem eu quero ouvir. Se alguém me confronta, quer saber? Eu vou ali naquele que vai levantar o meu eu. Paulo está convocando Timóteo a quê? A fidelidade no evangelho. Timóteo, seja fiel. Quando pregar, seja fiel ao evangelho. Pregue o evangelho. Pregue aquilo que é a verdade. Pregue o evangelho. Não troque a mensagem. A mensagem dos cristãos é uma, tem nome, qual? Jesus Cristo. Não pregue, não troque a mensagem. Quando você pregar aqui num sábado com a sua família, não troque a mensagem. A mensagem é a mesma de ontem, hoje e amanhã. E a mensagem é Jesus Cristo de Nazaré. Pregue o evangelho, diante daquilo que a gente ouviu, uma resposta adequada é a pregação. Pregue o evangelho. E Paulo vai explicar para ele porque ele tem que pregar o evangelho. Primeiro, por causa desses que não vão querer ouvir. E segundo, porque o juízo está nas portas. O juízo vai chegar. E aqueles que não ouviram o evangelho e não creram nele vão perecer. Por isso, pregue, moça, pregue o evangelho, porque o juízo está nas portas, e aqueles que não ouvirem e não creram serão condenados. Pregue, se comprometa com a pregação do evangelho. Eu me lembro, mais novinho, ficando velho, eu vi quando queriam me dizer, eu tenho que pregar. Fala, puxa, eu tenho vergonha, eu não consigo ainda, mas tenho que pregar. Você não vê, Israel, quando você ouve uma notícia maravilhosa, boa notícia, você não quer sair contar para as pessoas. Imagina que na sua casa não tem comida, estão ficando já alguns dias sem comer, e você encontra comida em algum lugar. O que é que você vai fazer? Se você for egoísta, vai comer sozinho e acabou. Mas se você for alguém, no mínimo, com racionalidade, gente de verdade, você fará o quê? Você irá na sua casa, chamar os teus irmãos, dizer o quê? Vem cá, tem comida ali, achei comida. E eles virão com você e comerão juntos. Assim é o evangelho. Tem muita gente morrendo de fome, e nós fomos encontramos o pão da vida. Não podemos apenas comer e beber e ficar conosco mesmo. Vocês lembram de 4 leprosos lá em 1 de Reis 4, que estavam fora da cidade,
Jerusalém Samaria estava cercada pelo inimigo e não podiam sair nem entrar. Comida acabou, comiam gente, mãe comia os filhos. Aqueles leprosos foram no lugar dos inimigos. Os inimigos correram, Deus fez um milagre. Eles encontraram muita comida. O que eles disseram? Se ficarmos apenas aqui nós e comemos, vamos nos alimentar. Mas não é justo, tem lá o povo. Vamos fazer o quê? Vamos na cidade e vamos avisá-los que achamos que é comida. É sobre isso. É sobre você que achou comida e tem gente da sua casa, dos seus amigos, morrendo de fome. Diga para eles, não precisam morrer de fome. Jesus é o pão da vida. Jesus é o alimento que vocês precisam. Se coloquem em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Meu tempo foi embora. Isaac, vem correndo para cá, por gentileza. Meu tempo foi embora, já passou do tempo. Eu sei que tem outras tantas respostas adequadas que devemos dar, mas que a gente ore ao Senhor, que o Senhor nos ajude com o seu Espírito a não nos envergonharmos do Evangelho, a guardarmos o Evangelho, a sofrermos se preciso for pelo Evangelho, a permanecermos no Evangelho e a pregarmos o Evangelho.